Calma lá, vamos por partes então. Você estava contando, você começou a contar a história de onde surgiu essa mitologia dos pactos demoníacos pelo sucesso. Sim. Tá, então... Isso no teatro também tem histórias a respeito disso. Sim. Mas é que a música virou um terreno bem fértil para isso, né? Tem aquela história A música é um terreno fértil pra gente maluca. Ponto. O que tem de gente maluca, genial, e gente maluca que permaneceu no ostracismo, mexendo com música, é uma coisa impressionante. Você acha que Michael Jackson é um cara normal? Não, de forma alguma. Você acha que o genial Prince era um cara normal? Não. Alguém que não teve uma fama, assim, que você possa citar. Alguém que seja um cara legal, genial e que não estourou que nem o Prince, mas coisa todo mundo conhece. Não, isso todo mundo conhece. Mas, por exemplo, é que eu vou falar um nome de gente muito obscura. Aí ninguém sabe. Ninguém vai saber. Mas se jogar no Google lá, às vezes aparece. Cara, se você pega, por exemplo, Nick Drake, que era um cantor folk dos anos 70, que fez 2 discos incríveis, morreu completamente desconhecido e que hoje um pequeno nicho de quem gosta de música cultua o cara, né? Por causa de um disco chamado Pink Moon. Me lembrei de um guitarrista que era muito bom, você com certeza conhece, que é o Jason Becker, que acho que ele ficou zoadão. Não é que ele ficou zoado, ele teve uma doença terrível. Terrível. Ele tem uma... Ele era genial. Não, né? ele tá vivo ainda. Sim. Ele tá vivo e ele é um exemplo, ele é um dos maiores exemplos que eu já vi de alguém que não se entregou à doença. Tanto que, inclusive, ele criou um sistema de comunicação que, com o movimento dos olhos, isso é lido por um computador e transmite o que ele tá... cara, é uma coisa incrível. É igual do Stephen Hawking. Mais ou menos. Que ele tinha uma tela que o... Isso, o princípio... lia o princípio era basicamente o mesmo. Mas o que explica isso? Essa é uma história completa, legal, explica Jason completamente Becker. essa história. Eu vi documentário. Então, mas aí o cara teve uma doença degenerativa absurda, como foi também o caso do Stephen Hawking. E aí esses caras, bicho, eles são tão geniais, o Stephen Hawking morreu, mas os caras são tão geniais, cara, que esses caras driblaram a morte. Qualquer outra pessoa teria sucumbido. Qualquer outra pessoa teria se entregue. Qualquer um de nós, por exemplo, quando fica doente, bicho, a gente fica, meu Deus, eu vou morrer. Não vai morrer porra nenhuma, bicho. Não vai morrer porra nenhuma. Se levanta daí e, sabe? Eu pelo menos, sempre tive esse tipo de postura comigo mesmo. Né? A gente fica velho, eu tenho 62 anos de idade. Então, a gente fica velho. Você levanta de manhã, o corpo dói. Aí você fala, não tá doendo porra nenhuma. Vamos embora. Então, Jason Becker, Stephen Hawking, esses caras driblaram a morte, porque qualquer outra pessoa se entregaria. Como eu já vi também, muito artista, por exemplo, que foi diagnosticado com a doença e morreu 15 dias depois. Então, tudo depende e tudo é absolutamente ligado à tua força espiritual. Não interessa em quem você acredita. Você acredita em Jeová, Satã, Maomé, não interessa quem você acredita. Tudo é decorrente da força espiritual que você tem. E a força espiritual que você tem, ela é fundamental para que você triunfe ou não na carreira artística. Vamos falar de música? Ele é fundamental. Porque se você não tiver isso, você não tem condições de criar uma obra que seja digna o suficiente para deixar um legado. Quando eu falo, por exemplo, que os melhores discos do Aerosmith foram feitos no período em que eles estavam completamente afundados das drogas, hoje as pessoas falam, não, imagina, você não pode falar isso. Não, cara, eu posso falar isso, porque é a realidade. Quais são eles, esses bons eu gosto do Aerosmith? Do Aerosmith, Toys in the Attic, o Rocks, o Drown the Line e o disco que o Joe Perry já tinha saído do Aerosmith, que é o Night in the Ruts. O próprio Get Your Wings, o segundo álbum, os caras já estavam na esbórnia.
Você pega o Iggy Pop. Cara, a sobrevivência do Iggy Pop é um negócio inexplicável. Porque o que o Iggy Pop já tomou de droga, nenhum de nós três tomou de Nescau na vida. Somados nós três. Ih, fiz merchan, né? Tomou de água, né? Água. A quantidade de droga que ele tomou mais do que a gente tomou de água na vida inteira. Então, qual é a explicação da sobrevivência do cara? O cara tem uma força espiritual absurda. Que nem a morte, ou nem a presença da... E o outro... O Iggy Pop já teve para morrer muitas vezes. Nem a presença da morte. Às vezes eu acredito que na morte como entidade, às vezes não. Eu, por exemplo, acredito em anjo da guarda como entidade. Eu acredito nisso. Quando você... Eu sei que pode parecer um absurdo. Tem gente que vai achar isso um absurdo. Mas é verdade, eu acredito. Isso é legal. Assim como eu converso com a minha falecida mãe, até hoje, como se ela estivesse do meu lado. Mas não interessa. Ela está aqui, é o que eu acredito, e dane-se. Faz bem. Lógico. Não tem problema. Mas eu fiquei pensando aqui, né? Por exemplo, quando a gente pega um ser humano com um talento, uma genialidade muito fora da média, por exemplo, que consegue... Dom. Pessoa com dom. Um dom. O dom existe. Tá. Sei lá, vamos pegar um caso do Michael Jackson, por exemplo, né? Vamos considerar. Eu consumia a vida inteira, desde que era pequenininho lá, com o Jackson 5 e tal, a vida adulta, e tudo é muito impressionante nele, né? Assim, o carisma, a facilidade, o tom de voz, né? A musicalidade, até a dança, principalmente, tudo era muito incrível. Assim, você está falando agora dessa força espiritual, né? Como é que você enxerga, por exemplo, um humano supostamente comum, como o Michael Jackson, por exemplo, ter o poder de conquistar o mundo, a humanidade inteira, assim, dentro desse dom, desse talento? Tudo bem, tem lá, sei lá, tem povos lá, talvez da Mesopotâmia, que não sucumbiram ao talento do Michael Jackson, mas como é que você enxerga isso desse ponto de vista de talento, de dom, força espiritual? Sabe o que é o mais contraditório? E eu sei que você está me assistindo, você vai ficar horrorizado com o que eu vou falar. Jackson 5 e Michael Jackson não teriam sido o que foram se não fosse pelo pai demoníaco que eles tiveram. É verdade. E basta você olhar para a cara, para uma foto do Joe Jackson, o mal estava estampado ali. Você bate. Só que se não fosse o cara, bicho, se não fosse lá a disciplina rígida, a ponto do cara cometer a barbaridade de dar surra nos filhos com fio desencapado elétrico, cinta, o cacete. Isso é uma barbaridade. Uma barbaridade. É abominável? É. Mas essa tirania do Joe Jackson em obter o sucesso que ele desejava e não conseguiu por intermédio dos filhos, foi exatamente esse método desumano que fez com que os irmãos formassem o grupo, ensaiassem, coreografia, composição, e deu no que deu. É um absurdo? É, mas é a realidade. E se o pai do Michael Jackson falar assim, olha gente, eu vou falar uma coisa pra vocês aqui na boa. Eu sei, meus filhos, vocês são todos muito diferentes entre si. Cada um faz o que quiser da vida, tá bom? E aí eu vou dar o meu apoio. Sabe quando ia surgir o Jackson 5? Nunca. Então, qual é a lição que a gente tem? Muitas vezes, o bem, ele só aparece porque existiu o mal.
Se não fosse a presença do mal, o bem não seria tão necessário. Inclusive, E aí, respondendo a sua pergunta a respeito do Michael Jackson. O Michael Jackson, por que o Michael Jackson foi o cara que se sobressaiu no Jackson 5? Ele era o mais talentoso? Não. O mais talentoso era o Jermaine, que era multi-instrumentista. Ele era o mais bonito? Não. O Jermaine era o galã. Mas o Michael Jackson era uma criança fofinha. E crianças fofinhas derretem corações de adultos. Tanto que o Michael Jackson, os primeiros discos do Michael Jackson, os compactos, ele já soltou quando era menininho, com aquela vozinha, né? E aí o Michael Jackson virou a lenda, quer você queira ou não. Mas só que o Michael Jackson, ele tinha o dom? Tinha, claro, sem dúvida. Bicho, ninguém chega onde o Michael Jackson chegou se não fosse por um dom. Mas o Michael Jackson, e isso é uma coisa muito maluca que você, meu amigo e minha amiga, tem que entender. Você pode ser adulto, ter a idade que você tiver. Você vai continuar carregando dentro de você o que você foi quando criança e quando adolescente. Você pode... Muita gente esconde isso, né? Ah, veja bem, isso aqui é blá. Na hora que o cara tranca o banheiro e liga o chuveiro, o cara volta a ter 14 anos de idade. Eu, particularmente, humilde, Regis Tadeu, eu me vanglorio de ainda ter algumas das concepções que eu tinha com 13 anos. Sim, sim. Em muitos momentos, aliás, até aqui, por exemplo, com vocês, eu posso, já que eu já não fiz isso, ter falado alguma coisa que eu pensava, que eu ainda penso desde os 13 anos de idade. Em várias entrevistas, as pessoas perguntam, pô, mas aí você, como é que é o teu gosto musical ao longo dos anos? Cara, não mudou nada. Eu continuo ouvindo e com o mesmíssimo prazer as coisas que eu ouvi quando eu tinha 10 anos, 11 anos de idade. A história do disco do Black Sabbath que minha mãe contou, todo mundo me pergunta isso, eu sempre falo isso, minha mãe comprou o disco pra mim, aí fui ouvir o disco e fiquei dormindo uma semana com a luz acesa de medo daquilo ali. E hoje, com 62 anos de idade, eu às vezes pego aquele disco que eu tenho desde aquela época da minha mãe. O disco está comigo há 52 anos. Eu ponho lá a porra da primeira faixa, e aí vem lá o sino, a chuva, o trovão. E aí quando entra aquela guitarra do Tony Alves, eu falo, puta que lá merda, com 62 anos de idade. Então, só para terminar o negócio do Michael Jackson. Então, o Michael Jackson, ele foi até o final da vida recriando aquilo que ele não conseguiu ser enquanto era criança. Porque ele não teve uma infância igual às outras crianças. Ele não jogava bola na rua. Não. Ele ficava lá ensaiando o tempo inteiro, com o pai lá com a cinta na mão. O Michael Jackson, até o final da vida, ele tentou recuperar a infância que ele não teve. Ele usou o dom dele para triunfar dentro de um mercado pop absurdamente competitivo. E ele triunfou. Eu tenho certas ressalvas com relação a vários discos dele, mas ele triunfou. Ele triunfou ao ponto da autoindulgência, ao ponto dele se autodenominar o rei do pop. E os fãs débeis mentais, não, mas não foi ele que soltou isso. Claro que foi. Assessor de imprensa mandava textinhos para jornalistas. Michael Jackson, King of the Pop. Não, isso não foi os fãs que criaram, isso foi a imprensa que divulgou e amplificou algo que veio no release da assessoria do Michael Jackson, ditado por ele. Aí eu respondo. Michael Jackson
teve dom? Óbvio. Michael Jackson deixou um legado eterno? Óbvio. Não necessariamente bom, mas deixou um legado. Mas teria alguém que pudesse competir com ele nessa fama toda? Elvis. O Elvis. E Beatles. E Beatles talvez passe. Elvis e Beatles. A santa trindade do sucesso, não da fama, do sucesso eterno. Michael Jackson, Elvis e Beatles. Ah, mas tem o Frank Sinatra. Sim, tem, mas superar esses três, em termos de longevidade de legado, acho difícil. Olá, que bom que você chegou até aqui. Se você ou alguém que você ama está passando por um momento difícil, deixe o nome aqui nos comentários. Nós temos um grupo de oração que se reúne todas as sextas-feiras, com um propósito muito claro: orar pela sua cura, pela sua libertação e pela sua prosperidade. Você não está sozinho nessa caminhada. Deus te abençoe.